Glória a Deus. Estamos dando início ao nosso culto de quinta-feira, hoje o nosso primeiro culto de abril. A gente sabe que existe um dito popular que o 1º de abril é o dia do quê? Da verdade. O dia da mentira dos descrentes, mas o dia da verdade daqueles que servem a Deus. Não existe dia da mentira, porque o pai dela é o diabo. Então quer dizer que tem um dia para o diabo. Tem dia internacional da mulher, tem dia da LGBT, tem dia disso, tem dia daquilo, tem dia da mulher. Não tem dia do homem, apesar que eu acho que o dia do homem é dia dos santos dos últimos, de todos os santos. Dia do homem deve ser dia 1º de novembro, de todos os santos. Mas, se é dia da mentira, você não parou para pensar. Eles oferecem esse dia ao diabo, porque o pai da mentira, a Bíblia diz que é o diabo. Então, hoje, falando só porque é nosso primeiro culto de abril, hoje a gente vai fazer o seguinte: hoje a gente vai fazer um entendimento de uma mensagem que a gente talvez nunca tenha falado sobre ela. Eu já falei sobre o homem da mão mirrada. Algumas traduções falam mão seca, outras falam mão morta, outras falam mão endurecida. Tem várias formas de falar mão mirrada. Eu quero mostrar para você a questão do homem da mão mirrada versus o homem de coração duro, o homem de coração fechado. Eu vou aproveitar aqui essa oportunidade e eu vou pedir para todo mundo pensar o que é uma pessoa de coração fechado. Só pense, dentro do seu entendimento, tá? Não é do entendimento da Bíblia que eu estou falando. O que você acha de uma pessoa de coração fechado? Quem se habilita a falar? Alguém quer falar a sua opinião? Vai falar, se escuta, deixa, não tem problema nenhum. Se eu estivesse sentado aí, eu ia falar, eu ficava, eu quero falar. Quando eu era membro de igreja, eu era desse jeito. Não tem amor ao próximo. O homem de coração duro não tem amor ao próximo. É um entendimento do Senhor original. Alguém tem um entendimento diferente? Fala aí, homem do catalão. Você veio do Hamas, não veio não? Então você é corredor. Você é maratonista. O que você acha que é homem de coração duro? É a mesma coisa que o Reginaldo falou, em outras palavras. Tá bom, então eu vou explicar para você o que é um homem de coração duro. Ele não vem ele não quer vir na igreja, ele não aceita Jesus? Não. Coração duro é pior que isso. O homem de coração duro, ele não se curva a uma verdade que é absoluta, independente da Bíblia. Ele é quase um narcisista, ele tem a sua verdade. Tanto que a palavra coração duro, quando você pega do latim, ela melhor do grego, chama poreza. Poreza significa pedra de mármore. O que é um homem de coração duro? Ele é uma pessoa sem sentimento, não existe empatia, é uma pessoa que só está voltado dentro da sua causa. Ele não quer saber da causa de ninguém. Eu descobri por que Israel foi atacado pelo Hamas. Eu não sabia. Eu descobri ontem. Israel já tem uma programação, tem uma profecia que fala que depois de 2000 anos de Cristo, a nação israelita voltaria a sacrificar animais a Deus, os judeus, tá? Falando dos judeus. Eles voltariam a sacrificar animais a Deus, animais imaculados, significa de cor vermelha, sem nenhuma mancha, novilhas que nunca tiveram crias, novilhas que nunca entraram no cio, são novilhas de 9 meses a 11 meses. Então eles descobriram que o Israel já montou o altar. Israel foi no Texas, isso. Eu tenho que o gabo lá na CDZ. Então a gente fica avaliando uma profecia que estava dita que Israel voltaria a sacrificar animais. Muito bem.
Ele foi no Texas e ele comprou Israel, falo ele, né, mas são as autoridades, compraram 5 novilhas imaculadas e deixaram escondido no Texas. Hamas descobriu que Israel voltaria a adorar o seu Deus, os judeus, como há 2000 anos atrás. Essa foi a verdadeira causa do ataque de Hamas. Hamas não quer, porque Hamas tem outro, Hamas é outra ideia, são os muçulmanos, tal, que não tem nada a ver com os judeus. Eles não querem que os judeus professem a sua fé ou façam os seus sacrifícios. Você vai falar, mas não precisa fazer sacrifício, nós não somos judeus. Eu estou falando do povo judeu. O povo judeu não acredita que Jesus é o Messias. Eles acreditam que o Messias vai vir. Então eles vão começar, provavelmente agora eles vão ter que esperar acabar esse processo de guerra para apaziguar, para eles voltarem a sacrificar animais num altar a Deus. E isso foi o pico fulminante dessa guerra que está tendo entre Israel e Hamas. E não se falava na mídia. Não se fala na mídia porque a mídia não dá valor a questões religiosas. A mídia gosta de falar, matou não sei quantas crianças, matou não sei tal, mas eles não falam o verdadeiro motivo que leva a isso. Só para você ser mais informado. Vamos abrir aqui Lucas 6. Lucas 6, deixa eu pegar a minha aqui que eu não tinha aberto. Lucas 6, 6. Lucas 6, 6. Às vezes vocês falam assim, não leva a Bíblia porque eu tenho um monitor na igreja. Pode acontecer esse tipo de coisa e a gente não ter Bíblia. Eu trago a minha todo dia. Ela sabe, a gente segue alguns pastores amigos nossos, eles não usam a Bíblia também. Eles usam um tablet. A mensagem prontinha, eles ficam lendo ali. Eu conheço um monte. Eu uso isso aqui, ó, a Bíblia, às vezes uns pequenininhos, um maiorzinho, que são os meus esboços, mas a Bíblia está aqui. Eu posso ler lá com você, mas a mensagem está aqui. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia é a nossa espada. Amém? Amém. Então vamos lá então. Versículo 6. E aconteceu também em outro sábado. Primeira lição que a gente vai parar aqui. Existe um grupo de pessoas, eu não vou citar aqui nome, não preciso, que guarda o sábado freneticamente, enfaticamente, religiosamente, guardam o sábado. Muito bem, é um direito de cada crença. Só que guardar o sábado significa das 18 horas da sexta-feira às 18 horas do sábado, o dia contado dessa forma, quando a instituição do sábado foi colocada. Então eles não começam no sábado, eles têm que começar na sexta-feira às 18 horas. Segundo ponto, não pode se beber café. Por quê? Porque tem cevada. Não pode se beber bebida alcoólica ou cerveja, que é cheio de cevada. Não pode comer carne de porco, não pode comer peixe de couro. E se eu for falando mais, eu vou falando mais coisas. Só que eles só guardam o sábado. Só guardam o sábado. Alguns guardam o sábado e negociam, às vezes, na empresa deles, negociam pela internet, estão trabalhando. Mas é porque o meu negócio eu tenho que vender de sábado. Então você não guarda o sábado. Guardar o sábado significa você não fazer absolutamente nada, nem comida, que é um dia de jejum, nem limpar a casa, fazer nada. É ir para a igreja e adorar a Deus 2, 3 vezes nessas 24 horas. Mas não é assim que funciona. Cada um guarda o sábado do jeito que quer. Eu vou ler um versículo aqui para vocês. Eu acho que nessa Lucas, eu não sei se tem. Mateus, deixa eu abrir Mateus, que é o final, só ele fala sobre o sábado. Mateus 12. Mateus, deixa eu ver.
fala de Jesus aqui, que ele fala sobre o sábado. Mateus 12, 11. É 11, eu falei? 12, 11, vê aí. 12, 11. É isso mesmo. Ou 12, 10. Não, tá, isso mesmo. É que a minha Bíblia que ele estuda não é muito. 12, 12, 10 para frente. 12, mas eu já vim para outra página. Mateus 12, 10. Aqui, ó, Mateus 12, 8. Mateus 12, 8. Eu só quero falar para você o que ele fala. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. O dia do Senhor, então só existe o sábado, não. Até o sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta é do Senhor. Lógico, Deus fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. A nossa regra é, no domingo é um domingo de tranquilidade. Só que nós não somos tão enfáticos, tem muita gente que trabalha domingo, tem gente que faz coisa de domingo. Nós não guardamos o domingo igual os que guardam o sábado. Nós respeitamos, domingo é dia de vir na igreja, domingo é um dia de ficar mais em família. Mas se a gente tiver que fazer alguma coisa, não tem problema nenhum. Mas aqui Jesus está dizendo, eu não sou o Senhor do sábado, mas até do sábado eu sou Senhor do domingo e de todos os dias da semana. Ou seja, Deus está dizendo, de nada adianta você ser tão religioso e fanático com algumas coisas erradas. Eu vou voltar na leitura inicial, que é Lucas, né? 6. Lucas 6. Aconteceu também que num outro sábado, ou seja, dia que os fariseus ficavam socados dentro das sinagogas, e era uma fofoca daqui, uma fofoca dali. Aí Jesus foi no sábado, olha que legal. 6. Aconteceu também num outro sábado que, entrando na sinagoga deles, algumas traduções falam só a sinagoga. Por que fala a sinagoga deles? Porque ali não era a igreja de Jesus, ali não era a igreja que Jesus tinha instituído, ali era um grupo de fariseus religiosos, briguentos, encrenqueiros, que cultuavam a Deus do jeito deles. E Jesus foi naquela igreja. E a gente não fica falando sinagoga, vou dar nome de igreja. Jesus falou, eu vou nessa igreja. E vou que dia? Vou no dia que eles gostam de contestar tudo, ou no dia que eles gostam de descer o pau em quem faz alguma coisa. Jesus era meio enfrentador das situações. Diz assim, e ele estava ali na sinagoga ensinando. Qual é a base de ensinamento de Jesus? Sobre religião, sobre doutrinas, sobre usos e costumes, sobre você ser um crente que tem uma religião. Eu gosto de pessoas falam, não importa a religião, porque tudo é igual. Importa, porque tem religião que não prega a Bíblia. Isso, tá? Não, eu vou falar para você, até na macumba tem Bíblia, até no centro espírita tem Bíblia. Eles leem versículos. Você sabia que tem um Pai Nosso do Allan Kardec, Chico Xavier? Tem um Pai Nosso do Chico Xavier? Não é de Jesus, é do Chico Xavier. Mas eu não estou questionando. Você fala, importa falar de Deus. Ué, no Espiritismo fala de Deus, na macumba fala. Você pensa que a macumba fica falando de capeta? Não fala. Eles têm lá os santos, eles têm Bíblia, citam alguns versículos. Então a gente tem que levar muito a sério o que Jesus está fazendo dentro dessa igreja. Ele está dando uma lição de moral de Bíblia naquele povo briguento, encrenqueiro, de coração de pedra, de coração de mármore, frio e duro, que não ouvia, não aceitava e não obedecia, seja na igreja ou seja fora da igreja. Uma coisa é você ser um carnamento, outra coisa é você ser uma pessoa de coração duro. São duas coisas completamente opostas. Você fala que uma pessoa marrenta tem um coração duro. Não,
é o estilo de personalidade. Uma pessoa de coração duro é totalmente diferente. E aqui eu vou continuar para vocês. Estava ali ensinando e havia um homem ali dentro que tinha a mão mirrada. Um homem que frequentava aquela sinagoga, ou talvez estivesse lá só porque Jesus foi, a gente não sabe da informação. Ele tinha a mãozinha lá toda atrofiada, aleijado, não tinha aposentadoria, INSS, estava passando dificuldade, e ele estava lá assistindo o ensinamento de Jesus. Aí começa o grande problema. Aí olha o que esses fariseus falam. Os escribas e fariseus estavam tentando achar um motivo para culpar Jesus, para dizer que Jesus era um salafrário, era um impostor. Ele diz nas seguintes palavras: os escribas e fariseus atentavam nele, se curariam no sábado para acharem do que acusar. Você sabia que tem gente que vive a vida? Eu acho tão triste. Tem gente que vive a vida em função de achar problema na vida do outro. Eu fico triste com isso. A pessoa às vezes ela fala do ciclano, fala do Bertrano, fala só não fala dela. Ninguém presta. É exatamente um fariseu na vida, seja mulher ou homem. Por quê? A Bíblia diz: ame teu próximo a ti mesmo. Você quer que alguém fale mal de você? Não. Não faça isso contra a pessoa. Ah, mas ninguém está vendo. O Pai vê. E ele diz assim, e os escribas e fariseus tentavam achar nele, tentavam ver se ele ia curar no sábado, para que eles pudessem acusar Jesus. Era o motivo que eles queriam cavar para mandar Jesus para a cruz. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, Jesus então conhece o convertido, o convencido, o coração de pedra, o marrento. Ele sabe quem somos, como somos, o que fazemos, o que pensamos. Ele sabe. Só que o que acontece com a pessoa que está dentro de uma igreja, em qualquer igreja, tá? Que ela tem um coração de pedra? O bispo, ela não frequenta a igreja, frequenta que estava cheio. Os fariseus, os saduceus os escribas eram coração de pedra. Quando você olha para um granito, você vê que é uma coisa fria e vazia, não tem vida. Às vezes você vem na igreja, fala você, mas eu, você, qualquer pessoa, a gente ouve uma mensagem, não concorda. Uma pessoa que falou ontem, conversando, ela fala, não concordo. Eu falei: você já leu a Bíblia? Não. Eu falei: você não concorda, mas não sabe o que está escrito na Bíblia. Mais ou menos o que os outros falam. Eu falei: então, quando você quiser conversar comigo, dar sua opinião, leia a Bíblia 3 vezes para a gente voltar a conversar, porque se não leu a Bíblia não dá para conversar. Ele não gostou muito. E falou: mas a minha mãe fala, porque minha avó falava. Eu falei: isso chama-se cultura familiar. Eu falei: isso chama-se cultura familiar. Então as coisas não é assim que funcionam. A Bíblia existe antes da sua avó, da sua bisavó, tataravó, tetravó. Eu falei: existe bem antes. E você vem com uma opinião formada achando que está certo. Eu falei: como é que está a tua vida? Ele falou: está destruída, da minha mãe, do meu pai, minha e da minha irmã. Eu falei: continua pensando desse jeito. Continua pensando desse jeito. Ele falou: o que vai acontecer? Eu falei: melhorar não vai. Se você ficar igual daqui 5 anos, você está ganhando. Mas a tendência é você ficar pior. Ele falou: louco, não sabia disso não. Você acreditou no que eu falei? Mais ou menos. Cadê a Bíblia? A Bíblia fala tudo isso para você. Então, o cara de coração duro, ele vem à igreja, ele frequenta a igreja, ele pode até ajudar a igreja, ele pode até parecer crente, mas é aquela pessoa que ainda não tirou a pele de lobo para se transformar em ovelha. É aquela pessoa que está sempre não fazendo o que se deve fazer. Você propõe um jejum para a igreja, não é uma ordem, é um convite. Mas tem gente que fala: eu não faço. Provavelmente você deve ter uma espiritualidade mais elevada que muita gente. Eu faço, eu preciso fazer. Eu não leio a Bíblia em casa não, mas assisto a Netflix,
assiste como é que chama? Séries, mas não lê a Bíblia, porque tem sono. Pois é, eu leio a Bíblia. Não estou falando de mim só, tem gente que também faz isso. Vem à igreja, tem a igreja como minha segunda casa. Tem gente que vem à igreja, eu já vi gente que vem à igreja, e não foi aqui não, foi em outra igreja. Gente que até de cultura, arranca o chicletão da boca e puf, debaixo da cadeira. Um dia eu falei para os obreiros, falei, vira todas as cadeiras. 70% tinha placa de chiclete grudada. Aí eu comecei a ficar na porta, falei, está lascando o chiclete, joga fora. Por quê? Falei, porque a cadeira, debaixo da cadeira, o assento da cadeira não é lugar de lixo. Mas se você está lascando o chiclete, vai lá no lugar que tem lixo, põe no lixo, não debaixo da cadeira. Falei, a cadeira custou dinheiro da igreja, dinheiro que veio de dízimo e oferta, suado, de gente que está ali tentando ser obediente. Eu não concordo, senhor. Você quer que alguém vá na sua casa, enfie o dedo no nariz, tira a capa e passa no seu sofá, na sua frente? A não ser que você for porco, desleixado. Você quer que alguém vai fumando um paeiro, fedido? Ninguém fuma na sua casa. Catinga aquela casa, viu? Você gosta? Não gosta, porque a casa é sua, são suas regras. A casa do Senhor também tem que ser assim. Então eu estou falando para você, não é o que você faz, é o que geralmente o coração de pedra faz, e quando é repreendido, fica bravo. Não concorda. E aí tem que encontrar um argumento para culpar ou o pastor, ou a igreja, ou a religião, de alguma forma. Voltando aqui na nossa leitura, mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada. Bom, até aqui a gente está aprendendo uma coisa sobre farisaísmo. Tinha tido vários problemas, eles já estavam bravos com Jesus e os discípulos, porque no texto anterior fala que os discípulos estavam catando milho, o resto do milho que sobra da colheita, para eles usarem. E os fariseus ficaram bravos, eles ficaram revoltados, que ninguém tinha direito de catar resto, tem que morrer de fome. Aí Jesus entra na sinagoga, já tinha o motivo dele estar invocado. Aí vem o segundo motivo. Agora aqui começa uma outra coisa. Aqui começa a mostrar para você o que é um coração de carne. Porque a Bíblia diz que Deus pode trocar um coração de pedra, de mármore, por um coração de carne. Deus está falando assim: se a pessoa dura de coração abrir para ouvir minha palavra e aceitar, eu posso transformar essa pessoa numa pessoa diferente, uma pessoa cristã, uma pessoa livre das ideologias humanas, uma pessoa voltada para o Evangelho. Não é que Deus vai forçar uma pessoa a se converter. Deus não força. Deus não força ninguém a dizimar, ninguém a se converter, ninguém a frequentar a igreja. Deus, ele dá a oportunidade. Aqui, como o homem da mão mirrada, ele estava sentado, que os judeus na sinagoga sentam, ele estava sentado ali, e Jesus de repente coloca ali uma carta na manga de 3 lições, que talvez nós não fazemos. Mas ele, conhecendo bem os pensamentos, disse ao homem da mão ferida, mão mirrada: primeiro, levanta-te. Primeiro passo, o que Deus fala? Não adianta você ficar reclamando, vendo leite que derramou, depois o leite para ferver derramou metade, perdi metade, vai resolver. Não adianta ficar olhando para o passado, não adianta ficar olhando para as coisas que já foram, não adianta. Eu atendo casais, clínica, o que acontece? Qual é o maior problema? Um dos dois começa, porque há 10 anos atrás, quando você tinha outra namorada, caramba, ele nem conhecia a mulher, fica ali cutucando, remoendo, vivendo seus déjà vu, e o casamento vai para o beleléu. Quem gosta de passado é museu gosta de passado. Mas você, ano passado, meu irmão,
Quem morreu ontem já está fedendo, cheirando mal. Você não colocou formol. Para com essa história de ficar preso ao passado. Preso quem te prejudicou, quem te passou a perna. Mas aquela pessoa, eu não consigo perdoar. Coração duro. Jesus não falou que você tem que gostar daquela pessoa. Ele disse que nós temos o dever de perdoar sempre. Está perdoado. Mas é ele lá e eu aqui. Vou orar por ele e Deus abençoe. Não sou obrigado a gostar de ninguém, mas sou obrigado a amar todos, até os que me perseguem. Jesus estava na cruz sendo crucificado. A Bíblia diz que o cara veio e o cara colocou uma lança do lado dele aqui em cima, e ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é onde nós falamos: cai um raio na cabeça desse miserável, que ele morra agora, partido no meio. Jesus tinha amor àqueles que não conheciam a palavra. Aí ele diz: primeiro passo, levanta-te. A palavra levantar, ela tem um sentido aqui não físico, não você levantar da cadeira. A palavra levantar é você erguer a cabeça, ser otimista, de bem com a vida. Por mais difícil que esteja, Deus está na frente. E se Deus está na frente, nada vai me faltar. Nenhuma ferramenta vai me atrapalhar. Nada vai me desanimar. Parece que o senhor tem problema? Vamos trocar um dia. Você pega os meus compromissos, eu pego o seu e vamos ver que dá conta. Não é que eu sou melhor que você, não. É que eu consigo ver a vida dessa maneira. Você não vai ver eu reclamando, você não vai ver eu choramingando, botando a culpa em alguém, porque isso é coisas de pessoas que ainda não entendem que o Evangelho é. Ele está dizendo: levanta, ergue essa cabeça, diga eu posso, eu vou chegar, eu vou conseguir, minha vida vai melhorar. Tanto que eu falei, quem está com a vida boa, quem acha que não precisa de mais nada, pode nem precisar aqui nesse culto. Vai vir no culto de domingo. Por que eu estou aqui? Porque eu preciso. Preciso do quê? Preciso de um monte de coisa. Saúde, prosperidade, vida espiritual. Mas o senhor já não tem? Não é o suficiente. A Bíblia diz que ele fala assim, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu acho que eu não estou vivendo a abundância ainda de Deus. Estou triscando, mas ainda eu quero mais. Tem uma música, eu quero mais de Deus, não tem? Eu só não sei cantar. Na comunidade de Nilópolis. Eu não sei quem canta. Não, quem canta não Eu quero. Isso, eu quero Deus e o que Deus promete para mim, que pode me fazer na minha vida, mas Ele precisa que eu esteja de coração aberto. Outra coisa, Ele fala para o homem: primeiro, levanta. Então, eu não sei a vida de ninguém particular, mas se você é de ficar reclamando, se você é de ficar questionando, murmurando, você me desculpa, um demônio vai te puxar pelo pé para trás. Um passo para frente, 5 para trás. Dentro da igreja? Dentro da igreja. A igreja em si, estrutura, não muda a vida da pessoa. Mas o ensinamento, sim. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, o primeiro passo é levantar, ser mais otimista, mais de bem com a vida. Tem uma coisa lá que está lá com insatisfeito? Não. A partir de hoje, eu creio, vai mudar em nome de Jesus. Jesus faz a obra. Mas quanto tempo? O tempo que for necessário. A Bíblia diz que a fé é aquilo que eu não vejo, mas só acredito. Então eu vou profetizar. Bispo, isso traz resultado? Mas se não trouxesse minha vida, não havia mais evangelho na face da terra. Segunda lição. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te. Você sabe que esses dias eu tive uma inflamação do tendão, então eu não podia pôr essa mão aqui. Até na clínica eu troquei de poltrona para apoiar a mão direita. Doía demais. Você imagina um homem com a mão mirrada assim, sentadinho, como é que é para ele levantar? Ele só tem essa mão, toda calejada, né? Tinha que botar uma força danada. Levanta, senta, levanta, senta. O cara tinha uma mão morta, mas ele imediatamente, grava essa palavra, obediência.
Pessoas de coração de pedra não se importam com a palavra obedecer. Pessoas de coração de carne, Jesus falou, não importa o grau de dificuldade, imediatamente. Os grandes heróis da fé diziam, o Senhor falava, quem vai? O cara que tinha o coração aberto falava, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Era fácil? Não, mas era uma pessoa de prontidão. Segunda lição aqui para a gente, ele coloca, levanta-te e vem agora para o meio. A sinagoga lá era redonda, cheia de gente, ele tinha que levantar e passar no meio dos judeus, que os judeus não gostam de ser incomodados nessa hora. Ele teve que incomodar muita gente para chegar no centro do salão. Às vezes quando nós abrimos o coração, às vezes não, quase todo momento, e a gente abre o coração para Jesus, vai ter muita gente que vai se incomodar com isso. Você está diferente. O que é? Porque você está frequentando aquela igreja? E aí vai. Aí começa as piadinhas de mau gosto. E onde acontece isso? Primeiro dentro de casa, parentela. Depois externo. Isso é normal. Tá? Não é que é normal. É um fato que acontece desde o Evangelho. E aí você tem que incomodar muita gente. Como é que funciona aquela música lá? Incomoda muita gente? Um elefante. Um elefante. Um crente incomoda muita gente. Dois crentes incomodam muito mais. Tira o elefante do crente. É isso. Nós incomodamos as pessoas que têm um coração duro. Não importa quem sejam elas. Então Jesus disse, vem para o meio. Mas que meio que era? O meio da sinagoga? Não. O centro da palavra de Deus. Não adianta, o aleijado, você querer que eu faça um milagre na sua vida, do seu jeito, aonde você está, como você está. Você vai ter que fazer o que eu estou dizendo. Você já levantou um ponto para você, mas agora eu quero que você enfrente a dificuldade e venha para o centro. O centro da vontade de Deus. Ô bispo, qual é o centro da vontade de Deus? Tem um versículo na Bíblia que fala, João 3,16, é o centro da vontade de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O centro da vontade de Deus é que todos se salvem. O centro da vontade de Deus não é o sábado, não é o domingo, não é a terça. O centro da vontade de Deus, lógico, quem quer comer carne de porco come, quem não quer não come, quem quer guardar o sábado guarda. Eu não estou preocupado com isso. Mas o centro da vontade de Deus é fazer aquilo que Jesus veio para nos ensinar. O que ele veio para nos ensinar? Que foi pago um alto preço no seu lugar, no meu lugar, e ele derramou o sangue dele inocente para a gente estar aqui hoje. E tem gente que não dá valor, tem gente que não se importa com isso. Então é isso, sendo a vontade de Deus, a gente saber o que Jesus fez. E com a graça e a misericórdia, a gente pode ter salvação. Deus não tem alegria quando alguém se desvia, alguém se perde. Ele diz, quando uma alma se converte, tem festa no céu. E quando uma desvia, tem tristeza. Deus não fica triste, fica assim. João 11,35, é duas palavras, nem precisa abrir lá. 11,35 fala, e Jesus chorou por ver a incredulidade daquela cidade. Deus tem sentimentos. Então, quando nós estamos fazendo o que é correto, Deus está feliz. Vou citar um trecho aqui que vai unificar com isso. Se Deus está feliz, tem aquele trecho que diz assim, sem fé é impossível agradar-me, porque Deus precisa estar feliz. Na felicidade de Deus, somos agraciados. Pecado entristece a Deus, coração de pedra entristece a Deus, e coisas semelhantes da carne entristece a Deus. E quando eu faço o que é correto, isso, Deus se alegra
porque Ele está nos observando todo momento. Aí Ele diz: levanta, vem para o centro. Muito bem, o cara fez as duas coisas. Continuando, levantando-se, ele ficou de pé. Então Jesus disse-lhe: uma coisa vou perguntar para vocês. Jesus fez uma pergunta para os fariseus e os escribas. Uma coisa eu vou perguntar para vocês: é certo no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Jesus fez duas perguntas para os religiosos. Então no sábado eu posso só fazer o bem ou pode acontecer de eu fazer o mal? Eu posso acertar, mas eu posso errar? Como é que é? Me dê a resposta aqui, para vocês que são religiosos, fanáticos. Tinha mais de 300 pessoas dentro daquela sinagoga. Ninguém ousou abrir a boca para citar uma palavra. Por quê? Porque Jesus pegou na ferida de todo mundo. No sábado tinha gente, tem muita gente que guarda no sábado, mas faz coisas escondidas. Vou falar de uma igreja, não vou citar o nome, mas você vai saber. Isso eu era muito jovem. Aquela igreja que usa vestidão, né? Tem uma banda toda, quase todo mundo da igreja toca, não tem pastor, tem ancião, tá? Então você já deve saber qual igreja que é. O pessoal vai de bolsinha, é um desfile de moda. Minha mãe frequenta essa igreja, viu? Só que a minha mãe já deu um espírito nela, ela já não, porque ela falava paz de Deus só para os caras, para as pessoas que frequentavam a igreja. Para quem não frequentava, era vai para os filhos do inferno, filho do diabo. Então não falava isso. Um dia eu peguei minha mãe, conversei com ela, ela falou: não, eu não concordo. Eu falei: então a senhora vai praticar de outra forma. Hoje ela é diferente. Aí o que acontece? As meninas iam para a igreja, 18, 19, 20 anos, bolsinha, Bíblia, né? Vamos lá, algumas com violino, outras com não sei o que, tal. Eu morava perto. Depois que acabou o culto, depois que acabava, não sei se é culto, isso, diabo, que é aquilo, né? Não é culto, não é culto. Reunião. É reunião. Reunião solene. Acabava o culto dessas mesmas meninas, essas mesmas, tá? Elas saíam e tal, viravam uma ou duas ruas, algumas vezes eu até segui para ver o que elas saíam. Eu era terrível, hoje não. Aí elas pegavam, olhavam, não tinha ninguém mais, tal, abriam as bolsas, tiravam maço de cigarro, algumas soltavam, puxavam a saia, outras elas deixavam de ser aquela moça que entrou na igreja. Isso acontece até hoje, porque eu converso com a minha mãe sobre isso. Ela tem, e não é pouco não. Tem gente que toca em outra cidade em banda de pagode, e no domingo vai tocar lá na frente, onde todos os homens tocam. Dupla vida, vive duas vidas. Uma vida durante a semana na gandaia e no final de semana santo. O que Deus pensa disso? Aí Jesus falou aqui, ó. Então Jesus lhe disse: uma coisa eu vou perguntar a vocês: é normal, é certo, no sábado eu praticar o bem ou fazer o mal? Me expliquem isso. Ninguém respondeu. É certo salvar alguém ou deixar que alguém morra? Porque funcionava assim na lei do sábado naquela época. Se a mulher tivesse um trabalho de parto, era aceito que fizessem o parto daquela mulher para não morrer nem a criança nem a mãe. Isso não era pecado. Mas se o cara quebrou o braço, não podia mexer, tinha que ficar com o braço quebrado até no dia seguinte. Se o cara teve algum problema que não corre risco de morte, tinha que esperar o dia seguinte. O homem da mão mirrada já estava com a mão mirrada há anos. Ele podia esperar o dia seguinte? Podia. Na lei dos fariseus podia. Mas para Jesus não tem dia seguinte. É naquele horário, quando ele fala.
Eu tenho que obedecer a Deus é quando Ele me dá a oportunidade, quando Ele fala que amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde demais. Eu ouço às vezes algum jornal, morreu fulano, morreu ciclano, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Eu fico pensando, será que essa pessoa teve a oportunidade de conhecer o Evangelho? Olha, alguns que eu já vi acontecer, tiveram chance de conhecer o Evangelho, não quiseram negar o Evangelho e morreram abruptamente. Acidente, de atropelamento. Ô bispo, e aí? Não sou ninguém para julgar, mas tem a Bíblia que faz. A Bíblia diz que se você teve a chance e negou, você não merece o reino. Nós temos a chance hoje de aprender com essa mensagem, ou nós temos a chance de sair daqui pior que entramos, é uma opção. Aí ele fala assim, ó, no 10: e olhando para todos ao redor, disse ao homem com a mão mirrada. Jesus percebeu que ninguém tinha um argumento, porque fazer o bem não tem hora, ser cristão não tem hora. Agora eu tenho que virar crente, que eu vou colocar minha roupa, eu vou para a igreja, Pai do Senhor, irmão. Aí no outro dia, lá os filhos do inferno, filho do diabo, filho do cão, demônia. Alguns falam, né? Nem sabe falar demônio. Demônia da coisa, chuva, que é cavalo. Mas chegou na igreja e muda. Pai do Senhor. Ai, como é gostoso. Aleluia. Acabou o culto, você se torna uma outra pessoa. Isso é farisaísmo. Aí ele diz assim, ó, levanta, vem para o meio. E a terceira lição, ele fala assim, ó, estende a tua mão. Ô gente, cá entre nós, é inteligente. Uma pessoa aleijada, com a mão atrofiada, que não mexia há anos, seca, toda morta. Se fosse fazer terapia, fisioterapia para melhorar, era 10 anos de fisioterapia, para ficar 30%. Jesus falou, ó, levanta, você levantou, vem para o meio, você veio. Agora a terceira coisa mais difícil, estende a tua mão. Olha uma pessoa que está do lado e fala, você tem costume de estender a mão? Aqui é onde, como diz meu pai, a porta torce o rabo. Nós queremos, mas quando nós temos que abrir a mão, tem um salmo que fala assim, ó, abras a tua mão e eu as enchereis de bens. Só que não tem a ver com mão, isso aqui tem a ver com atitude. Tem um versículo aqui que eu vejo, Provérbios 3, 27, 28, acho que fala alguma coisa. Acha para mim, pastor. 3, 27, 28. Eu pedi para você achar, mas eu não estou achando. Provérbios, eu falei, né? Você está no 3, 27, 28. Deixa eu ler aqui, vai. Não detenhas os seus donos o bem estando da tua mão, não deixe de fazer o bem, estando em tua mão a capacidade de fazê-lo. Tem traduções que é mais simples. Não deixe de fazer o bem hoje, porque amanhã você quer fazer o bem. O bem tem que ser feito agora. O que é certo tem que ser feito quando Deus fala. Não é quando eu sentir no coração eu vou batizar. Quando sentir no coração eu vou dizimar. Quando sentir no coração eu vou me converter. Ou seja, você é um fariseu que está criando coisas não bíblicas. Porque a Bíblia fala de sentir no coração, o Salomão fala, cuidado. Porque quem fica esperando sentir do coração vai ser enganado. O coração engana a gente. Porque o meu coração gostou do fulano. Daqui 5, 10 anos você tem decepção com fulano. A porta que Deus abre, ninguém. Teu coração é mentiroso, teu coração é enganoso. O meu é mentiroso e enganoso. Porque eu estou apaixonado. Meu coração fala que tem que ser meu marido. Quer dizer, teu coração é Deus, né? Teu coração é maior que Deus. Aí você vai atrás do seu coração, daqui a pouco, de 5 anos de casado, você está apanhando na cara, né? Fazendo a lei Maria da Penha. E aí o teu coração que era apaixonado? Você tinha certeza? O meu coração é enganoso. Eu não vou pelo meu coração.
Eu tenho que ir pela palavra de Deus. Ele fala aqui, o versículo 27 também, né? 3:27. É isso? 3:27. E o 28. Não diga ao teu próximo, não diga a alguém que vai tornar amanhã. Ou seja, hoje eu não vou fazer, mas amanhã eu venho e pode contar comigo. Ou seja, pessoas fariseus que na verdade arrumam argumentos que não tem base para não fazer naquele momento. Se eu tiver que não fazer, eu já falo, não conta comigo. Porque ficar, não, hoje eu não posso, mas amanhã, né, eu vou fazer esse tal. Não estou falando de serviço, tá? Estou falando de coisa de ajudar o próximo. Esse mês eu não posso ajudar a casa de Deus, mas mês que vem, nem esse, nem mês que vem, nem o outro, você vai entrando no buraco. E vou mostrar para você. A Bíblia diz: um abismo arrasta outro abismo. Você vai errando aqui, você pensa que vai consertar, você não se conserta, o buraco fica maior. Sabe, rua, pessoal, abre um pequeno buraco, a prefeitura não arruma, o buraco aumenta, não arruma, daqui a pouco cai um carro dentro desse buraco. Nossa, mas era uma panelinha, porque um abismo faz com que ele vai ficando cada vez maior e mais fundo. Tua vida vira uma bola de neve, de dívidas, de brigas, de separações, de perdas, de desilusões. Por que eu estou passando por isso? Talvez porque você deixou um abismo, talvez porque você abriu um buraquinho. É simples. Eu acho que só quem tem mais de 40 anos vai lembrar disso. Pi na madeira do telhado. Aqueles telhados de antigamente que não tinha fogo. Você via cair um pozinho na gente. Olha que diacho é isso. Amanhã a gente vê. Pozinho aumentando, cair na sala, na cozinha, no quarto. Não, final de semana a gente vai ver. Passava 2 anos, quando ia ver, o carpinteiro falava assim: tem que arrancar o telhado inteiro, porque está condenado o telhado dessa casa. Mas começou só com um pouquinho de poeira na minha cabeça. Pois é um abismo atrás do abismo. Se você não fechar esse abismo, você vai estar dentro de um buraco sem fim. E aí você fala: mas eu vou à igreja, eu faço tudo que é igreja. Não, você faz tudo o que você acha que tem que fazer. Porque o aleijado aqui, Jesus falou: quero 3 coisas difíceis de você. Primeiro, levanta, vem para o centro da minha palavra. Terceiro, estende a tua mão. Você imagina, parece que até consigo ouvir os ossos estralar. E ele não negou, não. Ele foi se esforçando, não sei quanto tempo durou, deve ter durado um período. Foi se esforçando. Você imagina a dor, as articulações, os nervos, tendões e tal. Ele estava lá, desse jeito, conseguiu, talvez chorando de dor, foi e abriu a mão. Nessa hora, o milagre acontece. Ele enfrentar o problema, ele enfrentar a dor, ele enfrentar o preconceito, ele enfrentar a opinião contrária, mas ele ser fiel ao mandamento de Jesus. A Bíblia diz assim, onde que eu estava? Lucas, né? Lucas 6:8. 6:10. Vamos lá. E Jesus disse, não, 10. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele imediatamente a estendeu. Não é que foi imediato, imediatamente ele obedeceu, mas sofreu dor, foi difícil. Tem épocas da nossa vida que a gente passa por momentos difíceis e a gente fala: poxa, eu sou fiel a Deus, mas não consigo fazer tal coisa. Será que não consegue? Ou você ainda não prioriza o que é mais importante? Por exemplo, eu tenho uma filha, né? A menorzinha, tem... não é assim, eu tenho 3 filhas. São 2 do primeiro casamento, que vocês sabem, o marido que vocês sabem. Uma tem 32, a outra faz 30 anos hoje. Ela fez o fiscar, ela fez não fiscar pós, ela fez mestrado, ela fez doutorado, está terminando pós-doutorado, está dando aula na USP. Hoje ela ganha muito bem. Por quê? Porque aprendeu a
base. Aprendeu a base. Tem a casa dela, tem o carro dela, não depende de onde paga a conta dela, não depende de pai e mãe. Por quê? Porque sempre foi uma menina atenta às coisas, ao que eu falava para ela. A outra já formou uma família, casou, tem filho, está grávida de novo e tal. São duas pessoas completamente diferentes. Mas eu fico pensando aqui, eu estou fazendo tudo e não sei o que está dando, se está dando errado. Você está fazendo tudo? Ou você está fazendo só aquilo que você tem condição de fazer? E eu não estou falando de dinheiro, não. A gente pode fazer mais. A gente pode fazer mais. Nós só temos 2 cultos na igreja. Eu fico com vergonha que chega de quinta, vem 15 pessoas, 10 pessoas. Aí domingo os outros vêm. Só domingueiro, é o crente domingueiro. Gente, eu sinceramente, eu acho que dois cultos teria que ser aproveitado ao máximo. Não estou falando de um ou de outro não, tá? Isso não importa. Estou falando em geral. 2 cultos é a base para a gente. 3, talvez você andaria contra, mas tinha um culto na semana. E aquele domingo que você tem que falhar? Você fica 15 dias seguidos na igreja. Faz quinta e domingo eu não fiz, eu fiz online. Hoje era um dia que todo mundo poderia estar aqui ouvindo essa palavra. Talvez vá assistir pela internet, não sei, vem caso. Mas eu penso o seguinte: se eu quero mudar minha vida, eu tenho que estar de prontidão para estender a minha mão quando Jesus fala comigo. Eu não faço, e o senhor sabe. Gente, você acha que é só a sua situação que é difícil? Do jeito que a pessoa fala, parece que só ela está passando por isso. Quer ver só? Vou explicar. Quem tem boleto aqui para pagar? Levanta a mão. Todo mundo, quase todo mundo. Pois é. De vez em quando atrasa o boleto. É lei, você tem um período que você vai pagar o juro e tal. Não era legal atrasar porque você vai pagar juro, mas às vezes não tem. Eu já deixei de pagar boleto para devolver dízimo. Eu já deixei de fazer muita coisa por causa de igreja. Nunca me arrependi. Mas tem gente que fala, não, prioridade, eu falei da minha filha de 9 anos, né? A prioridade é a Débora. A Débora não é prioridade. A Débora vem em segundo lugar, que é a mais nova. Primeiro Deus, depois a Débora, depois o casamento. Quando a Débora atingir a maioridade, aí ela vai viver a vida dela. Aí a prioridade é o casamento. Deus, casamento e assim sucessivamente. Tem Deus que inverte. Casamento, filho, ou então filho, casamento, família, descanso, igreja. Vamos para a igreja. Às vezes está lá na escala final, você nem lembra. E você fala, por que Deus não me abençoa? Porque você falha no mandamento, buscar e reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a questão. Hoje é o nosso primeiro culto de abril. Vamos curvar a cabeça? Eu espero que Deus possa nos abençoar com essa mensagem e você, sendo um coração de carne, possa aprender mais sobre o Evangelho. Senhor Jesus, nos abençoe, derrama a tua graça, o teu favor sobre todos nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode deixar de dar, o pessoal que vai assistir tudo. Alguém de vocês precisa do envelope do dízimo, da oferta, ou quer a maquininha? Pastor Beto, você leva então. Bispo, eu vou fazer um cartão, cai na conta da igreja. Eu vou fazer Pix, cai na conta da igreja. Eu vou dar em espécie. O envelope aí, coloca o comprovante, coloca o dinheiro, fala o que você quiser. Se você quiser fazer. Alguns ainda vão receber, né? Hoje é quinta. Alguns recebem quinto dia útil, outros recebem no final do mês. Por exemplo, quem recebeu no final do mês é dizimista, alguns, tá? Outros não, já mandou dinheiro na conta da igreja, a gente vê. Mas a gente sabe que tem gente dizimista, que porque não teve online, não devolveu o dízimo. Triste. Quer dizer que a pessoa ela dá o dízimo só se vir aqui na igreja, para os outros verem que ela é dizimista. Ninguém precisa saber se eu sou dizimista. Tanto eu não fico citando o nome. Tem igreja que tem um livro dos dizimistas. Eles sabem exatamente o nome, ler que até a data de nascimento. Isso não é de nossa conta. Amém.
Mas alguém precisa? Tá. Alguém trouxe oferta, o dízimo hoje? Se trouxe, levanta a mão, Bruno leva a salvazinha aí e recolhe. Uma vez que eu não trouxe, mas tem 10 contas de ajuda, tudo que é dado de coração é bem-vindo na casa de Deus. Deus não aceita o que é dado de tristeza, com raiva, mas de coração Deus aceita. Isso. Já vai ensinando, tá? Já manda logo um lobo guarda na mão dessa criança aí, que ele já dá de oferta. Ele gostou. Ele já falou amém, vocês me entenderam. Amém. Glória a Deus. Nossa Santa Ceia, esse mês, ela cai o domingo mais longe, que é sempre o segundo domingo do mês. Como o dia primeiro foi segunda, o primeiro domingo do mês é agora, não é Santa Ceia. A Santa Ceia cai no dia 14. Esses dias um rapaz me falou, não é 4, é 14. Eu falei, os dois jeitos está certo. Na língua portuguesa, 4 ou 14 é a mesma coisa. Portanto, tem muito tempo para dá tudo certo. Então, a nossa Santa Ceia ela vai cair no segundo domingo do mês, tá? Mas uma coisa eu quero falar com vocês sobre Santa Ceia. Nós estamos no quarto mês, né? Estamos no quarto mês. Eu nem preciso que você me fale, tá? Eu nem vou te dar envelope hoje também. Mas eu gostaria que você pensasse, qual foi a sua melhor oferta financeira que você deu na igreja para Jesus? Quanto tempo faz que você não faz um sacrifício? Quanto tempo faz que você não se esforça mais e fala, eu não vou gastar com isso aqui porque eu quero plantar minha semente no reino, um bom canteiro, uma boa terra? Quanto tempo faz? Faz tempo. Por quê? Porque você fechou a mão. Aí eu devolvo um alemão dízimo. Dízimo não é oferta. Dízimo é mandamento. Oferta é um convite. Oferta você tem que sentir, fazer e dar. Aí sim, eu posso sentir? Pode. Mas a oferta é opcional. Mas quanto tempo faz que você não faz uma oferta? Você sabe o que é uma oferta alçada? Não é 100 reais. Para alguns pode ser, mas para a maioria não é 100 reais. O que é uma oferta alçada? Uma oferta que seja idêntica ao nosso dízimo ou alguns reais acima do nosso dízimo. Isso é oferta alçada. É oferta de sacrifício. E o que eu ganho com isso? Financeiramente, eu não sei. Mas eu sei que Deus ele olha lá em cima e quando fala, sabe que a gente está de mão aberta, coração aberto, não existe pedra. E a gente está pronto para dizer, eis-me aqui para o teu reino, Senhor. A gente passa para um outro patamar, a gente passa para um outro degrau. A nossa vida começa a acontecer as coisas. Eu quero que aconteça isso, eu também quero, mas só que se você não fizer, não acontece. Sem fé é impossível que Deus faça alguma coisa por nós. Então pense nisso. Vá para a tua casa, pense nisso. Se você não quiser, vou dar o envelope de oferta domingo. Mas se você não quiser dar oferta também, para mim não importa. Eu vou fazer a minha. E eu espero que você faça um propósito. O que é um propósito? Uma oferta alta, uma oferta para você, tá? Pode ser que 200 reais para você seja uma oferta alta. Pode ser que para mim 200 ou para outras pessoas 200 não é tão alto. Quanto eu dou de dízimo? Eu dou de dízimo 300 reais. Então minha oferta vai ser no mínimo 301 reais. Ela vai passar o meu dízimo. Isso é oferta alçada. Alçada é oferta com sacrifício e com dor, mas com prazer de fazer para Deus. O que é uma oferta de amor? É aquilo que eu sinto no coração. Senti, pus na mão, tem dinheiro, 5, 10, 15, 20, seja quanto for. Para lá, dá uma oferta. Isso é oferta de amor, Jesus também aceita. Mas se você parar para entender o que é oferta alçada e o que é oferta de amor, você vai entender por que a tua vida está nessa velocidade. Porque a Bíblia diz, do jeito que você planta, eu devolvo para você. Dízimo não é plantação. Oferta é plantação. Oferta é semente. E Jesus falou, da mesma forma que você semeia no meu reino, eu devolvo para você. Não em dinheiro, mas em portas abertas.
As portas estão fechadas, Cristo. Que jeito que é o teu coração para fazer isso? Estende a tua mão. Levante a mão direita para o alto. Diga, Senhor Jesus, que esta mão representa a multiplicação e a bênção de Deus. As dificuldades, elas existem, mas não vão me deter, porque em nome de Jesus, eu quero ser um coração de carne, e olha para a tua obra como prioridade, pois Deus é fiel para cuidar da minha vida. Coloca a mão sobre o seu coração e diga: a partir de hoje, eu serei uma pessoa muito mais fiel, muito mais crente e mais obediente. Jesus, abençoe minha vida, minha casa, minha saúde, meu trabalho e tudo que está ao meu redor. Abençoe minha igreja, os meus pastores, a minha cidade, porque eu declaro que, operando Deus, ninguém impedirá. Fala graças a Deus. Amém? Nós vamos terminar, vamos ficar de pé. Pessoal, deixa eles participar da oração final que participou até agora. Você que vai assistir esse vídeo no YouTube, vale para você também, tá? Mesma coisa. Tem gente lá de como é que é? Carapicuíba, que vai assistir esse vídeo e diz que precisa dessa palavra. Só que nessa palavra, se não tiver atitude, não passa de mais um culto na nossa vida. E domingo, nós estaremos aqui às 19 horas cultuando a Deus. Nós não chega às 6h30. O computador vai estar lá, vai ter ali o pipoca para fazer aqui. Se alguém ficar nervoso, quiser trazer uma garrafa de café, para no final o pessoal tomar uma xicrinha de café, um copinho de café, pode fazer. Se quiser fazer um café na igreja, tem geladeira, tem fogão, é só trazer os burundum lá. Eu, Jorge, 18 quilos de café, 25 de açúcar, dá para a gente tomar café uns 2 meses. Brincadeira, tá? Mas depois a gente vai se organizando. Vamos lutar. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, mas eu não vou dar hoje. É uma notícia que eu vou dar na Santa Ceia. É uma notícia boa. Vocês sabem que eu não fico parado, né? Eu sou uma pessoa que às vezes eu não fico falando, mas eu corro atrás. Eu batalho. Às vezes na hora do serviço sai um paciente, enquanto sai um vem outro, eu fico pensando o que fazer, como fazer e tal. Jesus dá luz. Santa Ceia tem bênção para nós. Tá? Então domingo você vem, convide a sua família, convide uma pessoa para vir com você. Vai ser um culto muito abençoado. Mas já vai dar envelope. Não vou dar envelope. Eu vou ensinar você o efeito da oferta. Se você quiser trazer, não. Às vezes você fala: eu faço pix, não tem problema. Isso é uma questão pessoal sua, tá? A questão de envelope é porque tem alguém que ainda traz em cédula. Mas tem cartão, tem pix, tá? Nem fica a critério de todo mundo. Vamos orar para que você tenha uma boa noite e um bom fim de semana. Querido Pai, nós oramos no Teu nome, te agradecemos, porque só o Senhor é Deus. Hoje eu quero agradecer porque o Senhor nos deu uma palavra rema, uma palavra direcionada. E essa palavra, Deus, geralmente os corações duros, eles têm duas opções. Eu não estou falando aqui da igreja, mas eu estou falando de pessoas até que vão nos assistir. O coração duro tem duas opções: ou rasga o peito para Jesus tirar esse coração de pedra e pôr de carne essa pessoa desfrutar das bênçãos de Deus, ou ela vai continuar com o coração duro e indo de mal a pior. Que nós possamos ter recebido essa palavra e o Espírito Santo possa fortalecer essa semente em nós. Prepara nossas vidas, porque esse mês de abril eu declaro que será o melhor abril da nossa vida. Independente do que quer que seja nesse mundo, operando Deus, ninguém impedirá. Ao final deste culto, como sacerdote da igreja, eu digo a Deus que a
bênção do Pai, o amor do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo nos leve em casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um forte abraço para quem está também nos acompanhando. Até domingo.